Livro A Autoridade do Crente. Por Kenneth Reagan. Capítulo 1. As orações de Paulo. A autoridade do crente é revelada de forma mais ampla no livro de Efésios do que em qualquer outra epístola escrita às igrejas. Por ser este livro baseado em Efésios, seria bom que os primeiros 3 capítulos fossem lidos repetidas vezes. Você notará que há orações cheias da unção do Espírito no final do 1º e 3º capítulos. Entretanto, Paulo não fez essas orações apenas em intenção da igreja em Éfeso. Elas se aplicam a nós hoje tanto quanto àqueles crentes de Éfeso, por terem sido dadas pelo Espírito Santo. Efésios 1:16-20 Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. Efésios 3:14-19. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O momento decisivo de minha vida chegou quando repeti essas orações para mim mesmo por mais de 1000 vezes. Comecei fazendo uma leitura em voz alta, a partir do 1º capítulo. Usando o pronome eu todas as vezes em que Paulo disse vós, tornei-as bem pessoais. Por exemplo, lendo Efésios 3:14-17 eu dizia, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de meu Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória me conceda que seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no meu coração pela fé. Passei muito tempo fazendo essas 2 orações, ajoelhado no altar da última igreja que pastoreei no Texas. Deixava minha Bíblia aberta diante de mim nessas orações e as repetia silenciosamente, várias vezes por dia. Às vezes, falava à minha esposa que eu ia ao templo para orar e não queria ser incomodado, a não ser numa emergência. Algumas vezes permaneci em oração por 2 ou 3 dias seguidos. Fiquei nesse processo por mais ou menos 6 meses durante o inverno de 1947 a 48. Então recebi a primeira coisa pela qual orava. Eu pedi o Espírito de sabedoria e revelação, Efésios 1h17, e este começou a se manifestar. Comecei a enxergar coisas na Bíblia que nunca havia visto antes. Simplesmente começaram a se abrir para mim. Progredi mais no meu crescimento espiritual e no conhecimento da palavra naqueles 6 meses do que em 14 anos de ministério e em mais 16 anos como cristão. Essa foi uma das minhas maiores descobertas espirituais. Disse a minha esposa, o que é que eu ando pregando? Era tão ignorante a respeito da Bíblia que fico admirado pelo fato dos diáconos não me terem procurado para me chamarem a atenção. Temos que ter esse espírito de sabedoria e revelação de Cristo e de sua palavra, se quisermos crescer. Isso, entretanto, não nos será dado através de nosso intelecto. Deve ser-nos desvendado pelo Espírito Santo. Frequentemente, pessoas querem saber como orar pelos irmãos em Cristo. Se começarem fazendo essas orações registradas em Efésios, verão os resultados na vida daquelas pessoas. Sugiro que façam as mesmas orações em seu favor. Também. Anos atrás eu orava desta forma 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, em favor de um membro de minha família que necessitava desesperadamente de cura. Parecia, no entanto, que ele não podia alcançar o que a Bíblia ensina acerca da cura divina. Quando estava orando, incluí o nome desta pessoa nas orações, como havia feito anteriormente com o meu
Decorridos 10 dias ele me escreveu uma carta dizendo: estou começando a perceber certas coisas como nunca havia acontecido antes. No instante em que você começa a agir de acordo com a Bíblia, as coisas acontecem. Foi surpreendente a rapidez com que meus familiares se transformaram desde que comecei a orar por eles, de acordo com as Escrituras. Já havia intercedido por eles durante anos, sem resultado algum. Efésios 6 versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Graças a Deus temos autoridade sobre tais espíritos malignos por meio de Jesus Cristo. Devemos entender o que Paulo disse aqui, à luz do que ele escreveu nos capítulos anteriores. Precisamos compreender que temos autoridade por meio de Cristo. Em nosso combate com o diabo, deveríamos ter sempre em mente que temos autoridade sobre ele, por ser ele um inimigo derrotado. O Senhor Jesus Cristo derrotou por nós. Entretanto, a autoridade do crente é um aspecto do caminhar cristão, a respeito do qual poucos estão bem informados. Alguns acham que a autoridade sobre o diabo pertence apenas a alguns poucos escolhidos aos quais Deus deu poder especial. Isso não é assim, pertence a todos os filhos de Deus. Recebemos esta autoridade quando nascemos de novo. Quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, herdamos o nome do Senhor Jesus Cristo e podemos usá-lo em oração contra o inimigo. Mas o diabo não quer que os cristãos sejam instruídos sobre a autoridade que o crente possui. Ele quer continuar a derrotar-nos sempre que o desejar. É por essa razão que ele fará tudo o que puder para impedir que os crentes aprendam a verdade sobre a autoridade. Ele insistirá conosco mais sobre esse assunto do que qualquer outro. Ele sabe que assim que descobrirmos a verdade, seu apogeu terminará. Nós o dominaremos, desfrutando de uma autoridade que é nossa por direito. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a Igreja, tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda a sorte de bênção espiritual, e isso significa cada uma das bênçãos espirituais existentes. Em Cristo, todas as bênçãos espirituais nos pertencem. A autoridade nos pertence quer tenhamos consciência disso ou não. Mas o simples fato de saber a respeito não é suficiente. É o conhecimento transformado em ação que traz resultados. É uma tragédia que alguns crentes possam viver toda uma vida e nunca se conscientizarem do que lhes pertence. Alguma vez você já parou para pensar que a salvação pertence ao pecador? Jesus já comprou a salvação do pior pecador, do mesmo modo como ele o fez por nós. É por essa razão que ele nos mandou falar das boas novas, ir dizer aos pecadores que estão reconciliados com Deus. Mas, de fato, não é isso o que lhes dizemos. Nós lhes dizemos que Deus está irado com eles e está tomando nota de todos os seus erros. Entretanto, a Bíblia diz que Deus não tem nada contra o pecador. Deus diz que ele cancelou tudo. Isso é que é tão terrível. O pobre pecador, por não saber disso, terá que ir para o inferno ainda que todos os seus débitos estejam anulados. 2 Coríntios 5:19 nos informa a esse respeito. Não há problema de pecado. Jesus já resolveu isso. Há somente o problema do pecador. Leve o pecador a Jesus, e o problema estará sanado. Sim, isto é um pouco diferente do que tem sido ensinado, mas é o que a Bíblia diz. O pecador não sabe o que lhe pertence, portanto não pode usufruir dos benefícios. Do mesmo modo, se os crentes não sabem o que lhes pertence, de nada poderão usufruir. Eles precisam descobrir o que lhes pertence. É por essa razão que Deus estabeleceu mestres na igreja. E por essa razão que Deus nos deu sua palavra, para nos revelar o que é nosso. Assim, no mundo material,
as coisas podem ser nossas, se não tomarmos conhecimento delas, entretanto, não nos trarão nenhum benefício. Lembro-me de quando escondi uma nota de $20 na minha carteira e me esqueci dela. Um dia fiquei sem gasolina e comecei a procurar dinheiro na minha carteira e encontrei a nota. Não poderia dizer que não a possuía, porque estava comigo todo o tempo, e eu a tinha carregado comigo durante meses, bem ali no meu bolso. Por ignorar a sua existência não podia gastá-la, mas era tão minha naquela época, quando não sabia de sua existência, quanto o era agora. E anos atrás, li sobre um homem que foi encontrado morto num quarto miserável que alugara $15 por mês. Tinha sido uma figura conhecida nas ruas de Chicago por cerca de 20 anos, sempre andrajoso e comendo o que achava nas latas de lixo. Ao não ser visto por 2 ou 3 dias, alguns vizinhos saíram à sua procura e o acharam morto na cama. A autópsia revelou que havia morrido por desnutrição, entretanto foi encontrado usando um cinto com mais de $23.000. Aquele homem viverá em total pobreza, catando papéis para viver, entretanto tinha dinheiro. Poderia ter vivido no melhor hotel da cidade ao invés daquele quartinho miserável. Poderia ter se alimentado das melhores comidas ao invés de lixo, mas não fez uso do que lhe pertencia. Precisamos tomar conhecimento daquilo que nos pertence. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 versículo 32. Em Oséias, Deus diz, meu povo, não os pecadores. Não o mundo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. De fato, pessoas perecem sem que haja necessidade disso. Capítulo 2. O que é autoridade? Em Lucas 10 versículo 19, Jesus diz, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quando menciona serpentes e escorpiões, Jesus está falando do poder do diabo, demônios, espíritos malignos e todas as suas hostes. Precisamos tomar consciência de que temos autoridade sobre eles. Será que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem menos autoridade hoje do que tinha no primeiro século? Não seria absurdo só pensar nisto? O valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás dessa autoridade. O próprio Deus é o poder por trás de nossa autoridade. O diabo e suas forças se acham na obrigação de reconhecerem nossa autoridade. O crente que compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor pode exercitar sua autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente. O que é autoridade? Autoridade é poder delegado aos policiais que comandam o tráfego nas horas de maior movimento, apenas erguem o braço e os carros param. Estes homens não têm o poder físico para parar os veículos, se os motoristas decidirem não obedecer. Mas, não é de sua própria força que eles se utilizam para parar o tráfego, eles são fortes na autoridade que lhes é concedida pelo governo a que servem. As pessoas reconhecem essa autoridade e param seus carros. Bendito seja o Senhor, há uma autoridade que nos é delegada pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo disse aos crentes para serem fortes no Senhor, e na força do seu poder. Efésios 6:19. Isso significa que você pode se postar frente ao inimigo, estender sua mão e dizer-lhe que não se aproxime. Use sua autoridade. Certa vez na Inglaterra, Smith Wigglesworth estava em pé numa esquina esperando por um ônibus. Uma mulher saiu de um edifício e um cachorrinho veio correndo atrás dela. Ela disse, querido, você vai ter que voltar. O cachorro não lhe deu a menor importância. Só abanou o rabinho e se enroscou nela carinhosamente. Ela disse, querido, você não pode ir agora. O cachorrinho abanou o rabo e se enroscou nela novamente. Nesse momento o ônibus chegou. A mulher então bateu o pé no chão e gritou, para casa.
O cachorro, colocando o rabo entre as pernas, obedeceu de pronto. Wigglesworth disse que gritou sem mesmo pensar: é assim. Que temos que fazer com o diabo? Rugindo como um leão. Em 1942, enquanto pastoreava no Texas, fui testado no meu corpo. Não disse nada a ninguém a não ser ao Senhor. Orei, criei que Ele me curaria, e mantive a minha posição, fazendo o pé firme. Durante a noite eu despertava com sintomas assustadores de problemas cardíacos e então me levantava e orava. Lutei contra isso por mais ou menos 6 semanas. Uma noite tive grande dificuldade para dormir. Finalmente, depois de orar, caí no sono e sonhei. Estou satisfeito por Deus ter me falado somente 4 vezes através de sonhos em toda minha vida, mas aquele sonho não foi coincidência. Foi da parte do Senhor. Quando acordei soube imediatamente o que significava. Aliás, se você não sabe o significado de um sonho, imediatamente, esqueça-o. Neste sonho parecia que eu e um outro pastor estávamos andando num lugar semelhante a um campo de futebol, onde havia arquibancadas dos 2 lados. Estávamos andando e conversando, quando meu companheiro deu um pulo e exclamou: veja! Virei-me e vi 2 leões ferozes rugindo. O homem e eu começamos a correr. Então parei e disse-lhe que estávamos longe demais das arquibancadas para lá chegarmos em segurança. Não poderíamos escapar daqueles leões. Parei então quase sem fôlego. Virei-me, e fui ao encontro dos leões. Eles vieram em minha direção rugindo com suas presas à mostra. Eu, tremendo, disse a eles: resisto a vocês no nome de Jesus. No nome de Jesus vocês não podem me ferir. E ali fiquei. Firme. Eles correram em minha direção, mas como se fossem gatinhos, fungando em volta de meus calcanhares, e por fim saíram fazendo travessuras, ignorando a minha presença. Neste momento despertei. Sabia exatamente o que Deus estava me dizendo. Veio-me a escritura em Pedro 5, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar, resisti-lhe. Firmes na fé. Vs. 8 e 9. A batalha física em que estava envolvido terminara ali. Instantaneamente os sintomas desapareceram e eu estava completamente bem. Fiquei firme. Não me rendi. Tinha vencido. Efésios 6:10 diz: finalmente, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitas pessoas leem esse verso e pensam que o Senhor está lhes dizendo para serem fortes por si mesmas. Mas a Escritura não diz uma palavra sequer a respeito de ser forte por si mesmo. Diz para ser forte no Senhor. Não sei se posso ou não conseguir isso, dizem. Certamente você pode. Não hesite. Seja forte no Senhor. Seja forte na força do seu poder, não na sua própria força ou poder. 1 João 4:04 diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aquele que está no mundo é Satanás, o Deus deste mundo e a cabeça dos principados, poderes e dominadores das trevas deste mundo, mas o poder que está em você é maior do que o poder que está no mundo, porque o poder que sustenta nossa autoridade é maior do que aquele que sustenta a dos nossos inimigos.